Boa noite, Igreja de Nova Vida em Estrela do Norte. Boa noite, amigos que estão nos assistindo. A todos vocês, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar os seus lares. Amém? Glórias a Deus por este dia, por mais esta noite na presença dEle. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, no Salmo de número 24, para darmos início a este culto, agradecendo ao nosso Deus por mais uma vez termos chegados até aqui. Amém? Salmo de número 24, o título na minha Bíblia diz: A Vinda do Rei da Glória. Amém? Você está esperando a vinda do Rei da Glória? Pois ele já chegou e está aí, aqui com todos nós. Amém? Vamos dar início à leitura dizendo assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Versículo 7 diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu gostaria que você na sua casa dissesse comigo o versículo 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mais uma vez, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Aplauda o Senhor nesta hora. Glorifique o nome dele, diga aleluia ao Senhor. Convide o Rei da Glória para entrar na sua casa neste momento, fechando os seus olhos, elevando as suas mãos para os céus e dizendo: Senhor, Rei da Glória, nós esperamos ansiosamente por ti e abrimos as nossas portas, as portas físicas da nossa casa, também as portas espirituais, Senhor, do nosso coração. Vem, Rei da Glória, faça a morada, a casa é sua. Pode entrar, aleluia, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte e poderoso, Ele é o único Rei da Glória. Aleluia. E a Ti, Senhor, nesta noite, Pai, queremos dar honras e glórias, queremos engrandecer o Teu nome e dizer: Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Fala conosco, receba toda a adoração, receba toda a honra, toda a glória, todo louvor, receba todo louvor, Pai, porque independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias que estamos vivendo, o Senhor será sempre o Rei da Glória. Tudo está nas suas mãos. Tu és o nosso Deus. A tua igreja diz nesta hora: nós te amamos, Senhor. Aleluia, esta é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que você na sua casa diga amém. E vamos juntos louvar ao Rei da Glória, amém? Dizendo que Ele é maravilhoso, forte, conselheiro, príncipe da paz, e que nós queremos louvá-lo, assim como os anjos o louvam. Nós queremos o adorar, aleluia, em todo tempo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Chega o sofá para o canto, empurra o puff, a mesinha de centro. Adora ao Senhor. Aleluia. Estamos aqui, Pai, para te adorar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá ouvido. A igreja te adora.
Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas. Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. de novo, no início. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas. O Deus que tudo faz. Deus que tudo A faz. terra inteira exalta A grandeza desse Deus sempre te dá vitória. os anjos te louvam, a igreja te adora, Ai, 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 ai. cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Só com a bateria, só com a bateria, os anjos. Cante, cante. Os anjos te louvam. Adora Ele, é na sua casa. Bem alto, bem alto, bem alto. Diga, cantando. Aleluia. Agora o grito, Santo. Senhor. Sim, mais uma vez. Os anjos te louvam, a igreja te adora, te adoramos, Deus. Cantando aleluia. Balança. Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor, vamos cantar, cantando aleluia. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo tu és, Jesus. Santo é o Senhor, e a terra está cheia da tua glória. E a terra está cheia de cânticos de alegria, porque o teu povo, Deus, te adora. Independente de qualquer coisa, o teu povo te louva. O teu povo para nesta hora tudo que estiver fazendo para declarar que santo, santo, santo é o Senhor. Porque tu estás conosco em todos os momentos. Ele está com você neste momento, Ele está com você. Aleluia, não atemorize o seu coração. Não atemorize o seu coração, não olhe para as circunstâncias, não olhe ao seu redor. Confie nele, descanse nele, pois Ele está aqui, você é dele e Ele é teu, amém? Declara esta canção dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Teu amor, eu confio em tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu confio, Deus, ainda que tudo esteja ao contrário. Quando o Senhor chama, nós podemos ouvir a Tua voz e descansar, descansar e pisar firme e não afundar, porque o Senhor está conosco. O Senhor está aqui nesta hora. Aleluia, coloque a mão no seu coração e diga: o Senhor está aqui nessa hora. O Senhor está aqui nesta hora. Declare: o Senhor está aqui nessa hora. Eu posso sentir o Senhor aqui nesta hora. O Senhor está comigo, eu estou sozinha, eu estou com a minha família, eu estou com os meus filhos, com o meu marido, eu estou com meus entes queridos, com meus vizinhos, mas o Senhor está aqui nessa hora, é isso que importa. O Senhor está comigo, Deus. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente
Tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Ele é fiel. Tu és fiel, nunca falhará. Então teu nome clamarei. Se além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Somos teus, Senhor, e tu és nosso. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador. Nós confiamos em ti, nos entregamos a ti. Nesta hora queremos curvar a nossa face. Quem sabe dobrar os seus joelhos. Bom que você tem liberdade para fazer o que quiser aí na sua casa. Vá para um canto, olhe para o alto, dobre os seus joelhos, olhe para o chão, abra seus braços, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, faça como quiser. Tenha liberdade na presença dEle. O Espírito Santo está com você. Ele quer receber a verdadeira adoração. Ele quer receber a verdadeira confiança que vem de ti. Confia nele, demonstre a sua fé, confie no Senhor. Confie no Senhor e saiba que em tudo Ele te guiará. Somente basta você olhar para Ele e confiar no Senhor. Amém? Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, guia-me. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que Leva-me, Deus, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-nos, Deus, pra mais fundo, pra mais perto, em nome de Jesus. Adore, exalte, coloque a mão no seu coração e diga isso para o Senhor. Ao teu nome, Deus, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Declare: e tu és meu, eu sou teu. E tu és meu, eu sou teu. E tu és meu,
não falha. Declare: você é meu, Senhor. O Senhor é meu e eu sou teu. Declare isso todas as vezes que você tiver alguma circunstância adversa. Senhor, eu sou teu. O Senhor é meu. Está tudo no seu controle. Aleluia. E Ele do alto do trono, Ele vai fazer um barulho. Você vai ouvir um rugido. Aleluia. Aleluia! Que vai espantar tudo e qualquer temor, porque aleluia, Ele ruge ao nosso favor. Amém? Este amor maravilhoso, insondável desse Deus por cada um de nós é o que nos cerca. Que nesta noite não seja diferente. Seja inundado, abraçado pelo amor do nosso leão que ruge. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Ruge, Senhor! O amor vai explodir e vai trazer o quê? Vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. Vamos ver! O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. Se perca, perdido em tua liberdade. Nesse mundo eu vamos vencer. Porque meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Oh, minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Nesse mundo, eu, você, venceremos. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir, fogo cair, e o fogo cair, o chão vai tremer, o chão vai tremer com o som do avivamento. Escute o som, declare: o céu ruge, Senhor, e o fogo vai cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Sim, diga: o céu vai rugir, e o fogo cai, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Por quê? Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo. Ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. declare: Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. nós cremos, Deus. Ele ruge. Ruge. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Os rugidos do mundo podem te apavorar, mas o rugido do nosso leão diz que Ele está no controle. Aleluia. Receba esta palavra na sua casa. Prepare o seu coração para a palavra que vem do Senhor, em nome de Jesus.
noite, irmãos. É muito bom nós podermos estar juntos mais uma vez nesse domingo do Senhor, onde nós já tivemos a oportunidade pela manhã da celebração da ceia, uma ceia em casa, onde com certeza Deus falou com cada um de nós e fomos poderosamente ministrados pela palavra de Deus. E nessa noite, não diferente das outras, nós queremos repartir e compartilhar da palavra do Senhor e dando continuidade à mensagem que nós ministramos na quarta-feira retrasada, cuja temática foi Tempo de Retiro. E nós aprendemos com a história do Senhor Jesus que a nossa vida ela é dividida em momentos. Nós temos momentos da coletividade, nós temos momentos da nossa particularidade e da nossa intimidade, e nós temos momentos da nossa individualidade ou singularidade. E no tempo que nós estamos vivendo, aprendendo com o exemplo do Senhor Jesus no episódio de Getsemane, ele deixa o seu tempo de coletividade e passa a viver um tempo de particularidade e individualidade, convidando os 3 discípulos mais chegados para estarem com ele em oração no jardim do Getsemane. E depois ele, em seguida, diz a palavra, que ele vai viver o seu momento de individualidade e singularidade. E nós aprendemos nesse encontro que muitos de nós temos encontrado desafio em viver esse tempo, que é o tempo do retiro, onde precisamos não exercitar a nossa coletividade, mas precisamos exercitar a nossa particularidade, a nossa individualidade. Muitos de nós têm encontrado dificuldade. Por quê? Porque nós compartilhamos que vivemos em uma geração muito mais conectada com a satisfação de prazeres e desejos do que a execução de deveres. Vivemos numa geração onde se busca o prazer e o desejo quando temos dificuldade de executar deveres. Compartilhamos também que nós temos vivido um tempo de dificuldade, esse tempo de retiro, porque estamos inseridos numa geração que não desenvolveu o hábito de passar tempo com Deus, mas também de passar tempo consigo mesmo. E nós compartilhamos nessa oportunidade de que, ao nos encontrarmos nesse tempo de retiro com Deus e nos encontrarmos com nós mesmos, nós nos encontramos com alguém que nós não conhecemos. E é muito desagradável quando nos encontramos com alguém que a gente não tem relacionamento, não tem intimidade. Mas nós compartilhamos também que nós vivemos um tempo de dificuldades porque nem todos conseguem entender que na atualidade a melhor expressão de amor, de afeto, de carinho é o distanciamento. Apesar de nós estarmos conectados com a nossa alma, o tempo em que nós estamos vivendo faz-se necessário que nós vivamos um tempo de afastamento. E terminamos o nosso encontro falando que esse tempo é um tempo de dificuldade, porque será um tempo revelador. Revelador porque ele vai mostrar, ele vai descortinar, ele vai revelar quais são as nossas verdadeiras prioridades. E nesse encontro nós finalizamos dizendo que Deus deseja que esse tempo de retiro, eu e você, cada um de nós, possamos viver a paz do repouso. E é justamente sobre essa temática que nós queremos compartilhar com você nessa noite. A paz que excede todo entendimento. E eu te convido aí você, na sua casa, a abrir comigo a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, 5, 6 e 7. Eu gostaria de fazer essa leitura com você nessa noite. Filipenses 4, versículo 4, 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, nós entregamos esse momento de reflexão em Tuas mãos. Mesmo vivendo esse distanciamento social, mas entendemos que estamos diretamente conectados uns com os outros através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que selou a nossa vida, o nosso coração, e que seja um tempo revelador para cada um de nós das verdades, dos princípios e do desejo que o Senhor tem para realizar na vida de cada um de nós. Entregamos essa noite, entregamos essa reflexão em Tuas mãos e a Ti damos a honra, a glória e o louvor através do nome poderoso de Jesus, que aí na sua casa você possa dizer amém. Com a palavra de Deus nós queremos aprender como é possível nós vivermos esse tempo de repouso. E segundo a palavra de Deus aqui em Filipenses 4, ele vai nos ajudar a entender como é possível, quais são as marcas, quais são as características que eu preciso desenvolver na minha vida para que eu tenha essa paz, a paz do repouso sobre a minha vida. E quando eu olho para a palavra, eu aprendo que o primeiro princípio que eu preciso desenvolver na minha vida para que eu viva essa paz do repouso está aqui no versículo 4, quando Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo reitera a mesma ideia dentro de um único versículo, quando ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que que ele reitera duas vezes o mesmo teor dentro de um único versículo? Primeiro porque a alegria é um aspecto, ou é uma marca, ou é um gomo do fruto do Espírito Santo. Quando o próprio apóstolo Paulo em Gálatas 5, ele fala sobre as obras da carne, mas fala também sobre o fruto do Espírito, ele diz, olha, o fruto do Espírito é amor, e ele depois diz alegria. Por que que é importante nós desenvolvermos essa alegria no Senhor para vivermos uma paz do repouso? Por quê? Porque essa postura, uma postura de alegria do Senhor, trata-se de uma qualidade espiritual na vida do cristão. É uma qualidade espiritual na minha vida. Precisa ser uma qualidade espiritual na sua vida. Por isso ele usa aqui um advérbio de tempo, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Por que que ele usa esse advérbio de tempo? Porque essa alegria, ela não pode ser circunstancial. Essa alegria no Senhor, ela não depende de circunstâncias, pelo contrário, a alegria do Senhor é incircunstancial, ou seja, ela independe de circunstância. E o próprio apóstolo Paulo, reiterando o que ele está dizendo aqui em Filipenses 4, lá no versículo 10 ao versículo 13, ele vai dizer assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também sei ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, diz o apóstolo Paulo, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina no versículo 13 de Filipenses 4 dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque Paulo tinha como base da sua vida a alegria do Senhor. E o primeiro aspecto que nós precisamos aprender e desenvolver na nossa vida para que vivamos a paz do repouso é a alegria do Senhor, que ela não pode ser circunstancial, ela precisa ser incircunstancial, independente
da situação em que nós estejamos vivendo. Eu aprendo com a palavra de Deus que um outro aspecto que precisa ser desenvolvido para que eu viva essa paz do repouso, além da alegria, ele diz no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O significado de moderação aqui é justamente um sinônimo de autocontrole. Essa moderação aqui nada mais é do que uma restrição paciente. Essa moderação aqui nada mais é do que o desenvolvimento do domínio próprio, que é uma outra característica do fruto do Espírito. Afinal de contas, nós já lemos que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele termina dizendo que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Para que nós vivamos um tempo de paz, nós precisamos ter a alegria do Senhor como marca da nossa vida, mas nós precisamos desenvolver essa moderação. E essa palavra, segundo o vocábulo moderno, significa não ser extremado em qualquer atitude ou palavra. E hoje nós vivemos um tempo em que muitos estão polarizados, ou seja, vivendo em extremos. Eles não conseguem encontrar o equilíbrio, o domínio próprio, a moderação em suas atitudes. E esse equilíbrio, a Bíblia vai me dizer que ela precisa ser conhecida e desenvolvida para que não só aquele que frequenta o meu ciclo social na igreja, para que não só os cristãos conheçam esse espírito de moderação que habita em mim, mas a Bíblia vai me dizer que essa moderação, ela precisa ser conhecida por todos os homens. O que Paulo está nos ensinando nessa noite, através da palavra, pelo Espírito Santo? Que o nosso testemunho, ele tem muita relevância. O meu testemunho, ele tem muita relevância. O seu testemunho, ele precisa ter muita relevância. E que tipo de testemunho eu preciso desenvolver para as pessoas que me observam? Um testemunho que precisa ser marcado pela moderação, pelo equilíbrio, pelo domínio próprio. Por quê? Por que esse testemunho é importante? Porque ele diz que perto está o Senhor. Paulo entendia que o tempo que lhe restava era curtíssimo. Paulo entendia e ele aguardava a volta do Senhor. E assim também nós precisamos aguardar esse tempo. Paulo entendia que a glória do retorno de Cristo já estava raiando em sua própria alma. Por isso ele dá como orientação aos filipenses para que eles vivam em paz, desenvolvendo a alegria, mas tendo o espírito de moderação. Por isso ele reafirma isso em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós aprendemos com esse texto para que alcancemos essa paz do repouso, nesse tempo de retiro, em que a gente desenvolve a nossa particularidade, a nossa intimidade, a nossa individualidade. A gente precisa se alegrar no Senhor e sempre, algo que não está preso às circunstâncias. Nós precisamos ter o espírito de moderação e isso precisa servir de testemunho para aqueles que nos observam, que nos ouvem, porque perto está o Senhor. Mas ele vai continuar nos ensinando que nós precisamos ter uma outra marca. E que marca é essa? Eu e você precisamos aprender a vencer a ansiedade. E a Organização Mundial de Saúde tem como base de dados que o Brasil é conhecido em números, em estatísticas, como o país
que tem o maior índice de ansiosos do mundo. Mas quando eu olho para a palavra, me ressalta uma esperança de Deus. Por quê? Porque Paulo está me dizendo que a ansiedade, apesar de ser num índice altíssimo na nossa nação, Paulo vai me dizer que a ansiedade é um inimigo não invencível. Mas Paulo vai me dizer que a ansiedade é um inimigo vencível. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz no versículo 6. Há um imperativo nesse texto. Por quê? Porque é possível que eu ande sem ansiedade. Então eu preciso entender o que é ansiedade. Ansiedade, dentro do senso comum, para que a gente tenha mais facilidade de entender, nada mais é do que o excesso de futuro no meu presente. Ansiedade nada mais é do que o excesso de amanhãs no meu hoje, o excesso de futuro no meu presente. Ansiedade nada mais é do que a capacidade de deixar de viver o que eu tenho hoje em razão daquilo que eu ainda não tenho. É a capacidade que eu tenho de deixar de viver o que eu tenho em razão daquilo que eu ainda não tenho. A ansiedade, no senso comum, pode ser conhecido como um futuro que sequestrou o meu presente. Um futuro que sequestrou o meu hoje. Mas se Paulo me diz que a ansiedade é um inimigo que pode ser vencido, como é que isso se vive na prática cotidiana? Bom, o Senhor Jesus, Ele nos ensina em Mateus 6, quando Ele fala sobre a ansiosa solicitude pelas coisas dessa vida. Acredito que esse texto ele é muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, muita insegurança habitando e povoando o coração de muitas pessoas. E Jesus sabia que nós passaríamos por esse tempo e Ele deixou relatado na sua palavra, dizendo em Mateus 6,25 o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E Ele diga, olha, contemple a sua volta, saia de dentro de si e contemple o seu exterior. Ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, disse o Senhor Jesus, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, disse Jesus, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe, Ele conhece todas as nossas necessidades. A necessidade do nosso alimento, a necessidade da provisão financeira para o nosso lar. Jesus sabe de tudo isso, mas Ele dá a fórmula, Ele dá a orientação de como nós podemos vencer a ansiedade. São muitos amanhãs no hoje, é futuro sequestrando o nosso presente. Como é que eu venço isso? Pela palavra. Jesus nos ensina dizendo, buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
basta ao dia o seu próprio mal. Como é que a gente vence a ansiedade? Fazendo uma substituição de valores, fazendo uma substituição de buscas. Se eu entendo ser necessidade minha o alimento, se eu entendo ser necessidade minha a provisão, não é que eu vá deixar de buscar a provisão, mas quando eu faço um substitutivo de prioridade, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu entendo pela palavra que todas as minhas necessidades em Cristo serão supridas, fazendo com que você vençamos a ansiedade. Eu vivo a paz quando eu me alegro no Senhor. Eu vivo a paz quando eu tenho uma vida de moderação. Eu alcanço a paz quando eu venço a ansiedade, fazendo um escalonamento de prioridades na minha vida. Mas eu também vivo e construo um ambiente para viver a paz quando eu aprendo nas minhas petições a distinguir, a discernir a diferença entre oração e súplica. Oração e súplica. Esses dois substantivos, eles indicam uma oração como algo que precisa ser desenvolvido na minha vida, mas ele fala da súplica como algo específico. E se eu não aprender a discernir, se eu não aprender a diferenciar oração de súplica, pela palavra eu aprendo que dificilmente eu vou conseguir viver um tempo de paz, nesse tempo que nós chamamos de tempo de retiro. Porque a oração, quando eu olho para a palavra, ele diz que nós não podemos andar ansiosos, no versículo 6 de Filipenses 4, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, como? E ele faz uma distinção, pela oração e pela súplica. Oração e súplica. Oração e súplica tem o mesmo sentido aqui quando Paulo fala lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus. Quando ele diz, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E no versículo 17 de Efésios 6 ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu preciso aprender a discernir oração de súplica, senão vou ter dificuldade de viver um tempo de paz. Porque oração está totalmente conectada à intimidade. Oração tem a ver com colocar algo para dentro. O significado da origem dessa palavra oração tem a ver com colocar algo para dentro. Ter intimidade é colocar alguém para dentro do coração. A oração oferece-nos um abrigo onde nós podemos nos ocultar das preocupações, um lugar onde nós desenvolvemos a nossa intimidade a sós, que é o nosso tempo de individualidade, de singularidade, através da oração, onde nós renovamos a nossa fé, onde nós renovamos a nossa esperança, onde nós renovamos a nossa confiança, onde nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus é o nosso maior exemplo. E ele desenvolveu a sua intimidade com o Pai através de uma vida de oração. Não de súplica, mas Jesus desenvolveu a sua intimidade com o Pai através de uma vida de oração. Em Lucas 5, quando é relatado sobre a pesca maravilhosa, é relatado sobre a cura de um leproso, e após a cura extraordinária desse leproso, que estava completamente coberto de lepra, a Bíblia vai me dizer que Jesus, ele se retira para um lugar
solitário para desenvolver a oração. Lucas 5,16 diz: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. O que eu preciso aprender? Que Deus fala comigo pela palavra. Deus fala com você pela palavra. Deus fala comigo pela palavra. Assim como Deus está falando conosco nessa noite pela palavra. Deus fala comigo pela palavra. Mas eu falo com Deus através da oração. Deus fala comigo pela palavra. E eu falo com Deus através da oração. Por que é importante eu discernir, eu distinguir a diferença de oração e súplica? Porque se oração tem a ver com colocar para dentro, súplica é totalmente o oposto. Súplica e petição tem a ver com colocar para fora. Súplica e petição está totalmente ligado ao sentido de pedidos específicos. Especificidade de clamor. Nós estamos vivendo um tempo de crise, de pandemia. E o nosso clamor, a nossa súplica, precisa ter uma especificidade. E que especificidade é essa? Para que Deus possa exterminar esse vírus. Para que Deus possa restaurar a nossa nação. Mas eu preciso entender que a súplica, ela não pode ser substituída, ela não pode substituir a minha vida de oração. A súplica jamais vai poder substituir a minha vida de oração. A súplica, a petição, ela pode até estar contida na oração, mas ela não é oração propriamente dita. A súplica não é uma oração propriamente dita. Eu posso orar a Deus, eu posso ter um momento de intimidade com Deus, eu posso ter um momento de comunhão com Deus, sem tampouco pedir nada a Ele. E esse é o nosso grande desafio. Não transformar o nosso tempo de oração em petição. Porque se eu transformo o meu tempo de encontro, se eu transformo o meu tempo de intimidade, se eu transformo o meu tempo de entronizar na presença de Deus, se eu reduzo esse tempo somente à petição, somente à súplica, eu perco experiência na oração. Eu me fragilizo espiritualmente, porque eu reduzi a minha vida de oração a súplica e petição. E quando Paulo diz, vocês não precisam andar ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Isso tudo precisa vir marcado com ações de graças. Eu preciso discernir, distinguir oração de súplica, mas o meu período de oração, de intimidade, de encontro, o meu período de clamor, de intercessão, de petição, ele precisa estar adornado com ações de graças. Paulo diz, pela oração e súplica, com ações de graças. Para que eu viva um tempo de paz, eu preciso me alegrar sempre no Senhor, eu preciso desenvolver um espírito de moderação, eu preciso vencer a ansiedade, distinguir oração de súplica e petição, mas eu preciso estar envolto em ações de graças. O que isso significa? Normalmente quando nós oramos, normalmente quando nós pedimos, normalmente quando nós suplicamos aquilo que nos falta, quando nós, de maneira específica, colocamos para Deus uma necessidade, ou seja, aquilo que nos falta, aquilo que nós desejamos, normalmente nós esquecemos de agradecer por aquilo que temos e já recebemos.
O que nos falta tem a capacidade de gerar em nós uma necessidade tão grande que corremos o risco de esquecer da gratidão. Quero fazer você pensar e refletir um pouco nessa noite. Quero perguntar a você, no seu momento de oração, no seu momento de petição, no seu momento de proximidade, de particularidade, de intimidade, de individualidade, será que você já parou para agradecer a Deus o tempo que nós estamos vivendo? Ou será que nós só investimos tempo na oração, na petição e na súplica para que Deus atenda às nossas necessidades? Será que nós já paramos para agradecer a Deus por esse tempo de isolamento social? Será que nós já paramos para agradecer a Deus pelo tempo e pela oportunidade que nós estamos tendo de viver em família? Será que nós já agradecemos a Deus porque nesse tempo nós estamos tendo a oportunidade de ajudar ao próximo? Nós estamos desenvolvendo um projeto na nossa igreja chamado Igreja Sem Paredes, onde você que me assiste aí nessa noite tem a oportunidade de entrar no site da nossa igreja, da Igreja de Nova Vida em Estrela do Norte, e você se cadastrar para você ser um voluntário, para você fazer uma doação de alimento, para você fazer uma doação financeira que vai alcançar e abençoar muitas pessoas. Se nós não estivéssemos vivendo um tempo de calamidade, se nós não estivéssemos vivendo um tempo de dificuldade, se nós não estivéssemos vivendo um tempo de isolamento social, será que nós nos movimentaríamos em direção ao próximo? Será que nós já agradecemos a Deus pela oportunidade de, nesse tempo, ser usado por Deus para que alguém seja abençoado, para que a bênção de Deus não só chegue até mim, mas ela perpasse pela minha vida para alcançar outras pessoas? Porque nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor, a ter uma vida de moderação, vencendo a ansiedade, discernindo oração de súplica, mas tudo isso com ações de graças, para que vivamos um tempo de paz, a paz do repouso. E a Bíblia vai me dizer, no versículo 7 de Filipenses 4, que depois desses atributos em mim existindo, diz versículo 7, e a paz de Deus. E a paz de Deus, ela vai alcançar a minha vida. E a paz de Deus, aqui, por que Paulo fala sobre a paz de Deus? Porque Paulo quer fazer uma diferenciação entre a paz de Deus e a paz do mundo. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele, nesse momento de despedida e de consolo, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Por quê? Porque há uma diferença, há uma distinção entre a paz de Deus e a paz do mundo. E quero que você entenda nessa noite que a paz do mundo é uma sensação esporádica e de curta duração, que nos alcança quando solucionamos um problema. A paz do mundo é uma sensação esporádica e de curta duração, que nos alcança quando nós solucionamos um problema. Essa paz do mundo é um interregno, é um intervalo entre um problema e outro. Eu estou vivendo um problema, a ausência de paz. Solucionei esse problema, eu vivo um período de paz, até que outro problema chegue à minha vida. A paz do mundo e o problema, entenda isso, queridos, a paz do mundo e o problema não coabitam no mesmo espaço. A paz do mundo e o problema não coabitam no mesmo espaço. Daí, muitos têm dificuldade em estar vivendo
tendo expectativa da sua vida somente na paz do mundo, quando ele não consegue vencer uma situação, ele se refugia ou ele usa subterfúgios para vencer essa adversidade, para vencer esse momento difícil, como por exemplo, ele se refugia em drogas, em álcools, em festa. Por quê? Porque a paz que ele usufrui é uma paz mundana, é uma paz que é um interregno, é um intervalo entre um problema e outro, diferente da paz de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que, e a paz de Deus, por quê? Porque a paz de Deus, se a paz do mundo é uma sensação, a paz de Deus é uma presença. Se a paz do mundo ela é esporádica e curta, a paz de Deus ela é duradoura e eterna. Se a paz do mundo ela é de curta duração e nos alcança quando solucionamos um problema, a paz de Deus ela nos alcança mesmo em meio aos problemas. Porque a paz de Deus, ela não é uma sensação, uma presença, ela não é esporádica, mas ela é duradoura, ela não é curta, mas ela é eterna, e ela nos enche mesmo quando estamos vivendo os nossos problemas e desafios. A paz de Deus e o problema, eles coabitam no mesmo espaço. A paz de Deus e o problema coabitam no mesmo espaço. Por isso, quando eu olho para a palavra, e a palavra de Deus, ela é linda, ela é perfeita, ela é instrutiva, ela é pedagógica. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu aprendo que, quando Paulo diz, eu desenvolvendo essas características, a paz de Deus, não do mundo, mas a paz de Deus que não está presa às circunstâncias, a paz de Deus que é uma presença duradoura e eterna, que enche a minha vida, que enche o meu coração, mesmo em meus problemas, é uma paz que excede a todo entendimento. Uma paz que excede todo entendimento. E do grego, esse entendimento significa nous, que tem a ver com raciocínio lógico. A paz que vem de Deus, ela excede a todo conhecimento humano. Ela excede a todo raciocínio lógico. O que o raciocínio lógico nos diz na circunstância que nós estamos vivendo? Não é possível que nessa situação em que nós estamos vivendo, nós possamos usufruir de paz. O mundo está em colapso, mas é possível que ainda o mundo estando em colapso, eu e você vivamos em paz? Como você explica isso? Olha o raciocínio lógico dizendo, ponderando, como é que isso é possível se o mundo está em colapso, você viver equilíbrio, você viver paz? Tenta buscar na psiquiatria, tenta buscar na psicanálise, tenta buscar nas terapias. Você não vai conseguir explicar nas ciências humanas. Nós não vamos conseguir explicar nas ciências do entendimento humano da onde vem essa paz. Porque não se explica essa paz pela ciência. Porque essa paz não tem como fonte o conhecimento humano. Essa paz não tem como fonte o entendimento humano. Essa paz não tem como fonte as ciências humanas. Mas essa paz, ela tem outra fonte. Por essa razão, essa paz, ela só pode ser vivida e não explicada. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz oferecida pelo Senhor Jesus, que é uma paz diferente do mundo, ela não pode ser explicada, ela só pode ser vivida. Por que ela só pode ser vivida e não pode ser explicada? Por causa da sua fonte. Porque essa paz, ela trata-se de uma qualidade de vida espiritual. Essa paz, ela trata-se de uma qualidade de vida espiritual.
Essa paz não tem uma fonte material, não tem uma fonte física, não tem uma fonte biológica, não tem uma fonte psicológica, não tem uma fonte sociológica. Essa paz só pode ser conferida a cada um de nós pelo Espírito Santo. Essa paz só pode ser conferida a mim e a você pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a fonte dessa paz, a paz é de Deus. A fonte dessa paz, ela é divina. Portanto, só quem tem o Espírito Santo pode usufruir dessa paz. No próprio Evangelho de João, no capítulo 14, quando o Senhor Jesus fala sobre a diferença da paz do mundo e da paz que ele estava oferecendo, no próprio capítulo 14, no versículo 15, quando Jesus conforta seus discípulos, ele diz assim, no versículo 15 de João 14: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus está dizendo? Que a nossa relação, que nós poderemos medir se amamos ou não a Ele, com o tipo de relação que nós temos com a palavra e com os princípios nela contidos. A medição que eu faço do amor que eu tenho por Jesus passa pela palavra. Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tem a ver com a minha relação com a palavra. Se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu adoro ao Senhor, que eu levanto as minhas mãos em adoração, em louvor, em entrega ao meu Deus, mas se esse amor ele é apenas verbal, se esse amor ele não é traduzido em atitudes, se esse amor ele não passa pela palavra, se nós usamos como ditado, Jesus eu te amo, estou contigo e não abro, estou contigo e não abro a tua palavra. Esse amor é um amor farisaico, esse amor é um amor que está sendo demonstrado de maneira errônea. Jesus disse, vocês vão demonstrar que me amam de acordo com o relacionamento que vocês têm com a palavra. E ele vai continuar no versículo 16, dependendo da relação que você tem com a palavra, você vai demonstrar se me ama ou não. E ele diz no versículo 16 de João 14, e eu, disse o Senhor Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha só ele reafirmando, dizendo que a paz que ele oferece é uma paz diferente da paz do mundo. Por quê? É uma paz que vem, que é ministrada sobre a minha vida pelo Espírito Santo. E ele diz que quando você ama a Deus, você passa pela palavra e Jesus vai rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador, para que Ele esteja conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E aí ele vai concluir lá no versículo 27 de João 14. E então, através desse novo Consolador, desse Consolador que será enviado, que é o Espírito Santo, eu vou deixar a minha paz. A minha paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Uma lição que eu aprendo nessa parte é que a paz de Deus está disponível para todos, mas não são para todos usufruírem. A paz de Deus está disponível para todos, mas não são todos que podem usufruir dessa paz. Somente aqueles que são selados com o Espírito Santo.
Se você que me assiste nessa noite, você já tem uma aliança com o Senhor Jesus, você já entregou a sua vida a Jesus, que você possa colocar a mão no seu coração e diga: Senhor, eu creio que eu já fui selado, eu já entreguei a minha vida ao Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, porque com a boca se confessa, mas com o coração se crê para a salvação. E eu reconheço que o Senhor é Senhor da minha vida. E eu creio que o Senhor me selou com o Teu Espírito Santo. E selado com o Teu Espírito Santo, que eu possa viver essa alegria, uma alegria que não é presa às circunstâncias, uma alegria no Senhor, vivendo em moderação, sobrepujando a ansiedade, aprendendo a discernir oração e súplica, tudo isso com ações de graças. E eu entendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai alcançar a minha vida, em nome de Jesus, que você possa dizer amém. Quando eu entendo isso, eu também aprendo com a palavra que quando a paz de Deus, ela me alcança, ela atua em algumas áreas da minha vida. Quando eu sou alcançado pela paz de Deus, em que área essa paz atua na minha vida? Em que área essa paz de Deus atua na sua vida? Por que ela é importante? O texto vai me dizer que essa paz que é de Deus é uma paz diferente do mundo, é uma paz que não pode ser entendida e compreendida com raciocínio humano, com ciências humanas, porque ela excede a todo entendimento, vírgula. E essa paz, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando eu sou alcançado por essa paz, ela tem a capacidade de atuar guardando a minha mente, mas guardando também o meu coração. Por que é importante vivermos essa paz que guarda a mente e o coração? Porque a minha mente é a sede dos meus processos intelectuais. Porque a mente é a sede dos meus processos de raciocínio. É aquilo que faz com que eu entenda aquilo que é certo e o que é errado, fazendo com que eu entenda as coisas como elas realmente são, ou seja, que eu possa agir nesse tempo com inteligência. Quando eu vivo em paz, uma paz que é de Deus, que excede a todo entendimento, essa paz atua na minha vida. De que forma? Guardando a minha mente. E guardar é colocar sobre custódia. Guardar é colocar sob proteção. Quando eu vivo essa paz tem a capacidade de proteger a minha mente. Essa paz tem a capacidade de guardar a minha mente. Mas a Bíblia vai me ensinar de que ela não só guarda a minha mente, ela guarda o meu coração. O meu coração, que é a sede das minhas emoções. E aqui, coração tem a ideia de alma. Faz um indicativo do homem interior. Quando eu vivo essa paz, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda a minha mente, mas ela guarda o meu homem interior. Ela guarda o meu coração. Essa paz tem a capacidade de guardar, de colocar sobre custódia as minhas emoções, de trazer tranquilidade, de entender que Deus está no controle de todas as coisas, de me dar uma vida de equilíbrio. Guardar mente e guardar coração nada mais é do que viver uma vida de equilíbrio. É eu viver de maneira racionalmente espiritual ou espiritualmente emocional. Veja que interessante, que linda é a palavra do Senhor. Nesse tempo, que é o tempo do retiro, nós precisamos desenvolver a nossa particularidade, a nossa intimidade, a nossa individualidade. Nós precisamos viver essa paz do repouso através da alegria do Senhor, de uma vida de moderação, vencendo a ansiedade, discernindo oração e súplica com ações de graças, e essa paz que é de Deus, que excede todo entendimento, guarda a minha mente e guarda o meu coração, me dando uma vida de equilíbrio. E além de pastor, eu sou também psicólogo, e dentro do processo terapêutico,
quando nós iniciamos um processo terapêutico, nós começamos pela psicoeducação, e a psicoeducação nada mais é do que o ensino, a orientação dos processos terapêuticos, é ensinar, é orientar a pessoa acerca da dificuldade ou do transtorno que ela esteja vivendo. Mas no processo da terapia, se o início é a psicoeducação, no final nós fazemos aquilo que é chamado de prevenção de recaída. E quando eu olho aqui para a palavra do Senhor, eu aprendo não só o caminho de construir uma vida de paz, para que eu viva um tempo de paz, mas eu aprendo com a palavra do Senhor que há uma prevenção, há uma manutenção que precisa ser desenvolvida na minha e na sua vida, para que essa paz, chegando na minha vida, ela permaneça num processo contínuo. Ela não chegue e se esvaia da mesma maneira, mas ela perdure na minha vida num processo contínuo. Quando eu olho para a palavra, eu aprendo o que eu preciso fazer para manutenir essa paz de Deus na minha vida. Eu aprendo com a palavra que a manutenção dessa paz de Deus será a proporção daquilo que habita os meus pensamentos. Paulo vai dizer no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A manutenção da paz de Deus, que excede a todo entendimento na minha vida, que guarda a minha mente, que guarda o meu coração, será a proporção daquilo que habita os meus pensamentos. Tudo que é verdadeiro, o que precisa habitar os meus pensamentos para que a paz de Deus ela seja manutenida na minha vida? Fazer uma monitoria dos meus pensamentos. Como? Eu preciso pensar naquilo que é verdadeiro. Verdadeiro é em conformidade com os fatos e com a realidade. É algo que não é fictício, não é imaginário, não é enganoso. O que precisa habitar a minha mente para eu manutenir essa paz? Pensar naquilo que é verdadeiro, pensar naquilo que é respeitável, digno de respeito, naquilo que é justo, que anda conforme a equidade e que anda conforme a justiça. O que precisa habitar os meus pensamentos para fazer a manutenção da paz de Deus na minha vida? O que pode habitar o meu coração é aquilo que é puro. E a pureza tem a ver com aquilo que não se mistura, aquilo que é amável, aquilo que é digno de afeto, de amor, de dedicação, aquilo que é de boa fama, que tem boa reputação, que é admirável, aquilo onde há virtude, qualidade de que se conforma com o que é correto, no ponto de vista da moralidade, no ponto de vista da religião e no ponto de vista do comportamento social. Virtude. E o que precisa habitar no meu pensamento tem que ter louvor, digno de celebração ou de manifestação honrosa. Como é que eu faço a manutenção dessa paz na minha vida? Santificando os meus pensamentos. E aí eu me aproprio daquilo que Freud falou, dentro da sua teoria. Ele diz que o pensamento é o ensaio da ação. Antes de acontecer no campo da ação, aconteceu no campo do pensamento. Porque o pensamento, ele é o ensaio da ação. E para que eu não fique preso à minha ação, eu preciso controlar os meus pensamentos. Eu controlando os meus pensamentos, eu monitorando os meus pensamentos, eu eliminando os meus pensamentos negativos, vai fazer com que o meu comportamento seja um comportamento mais assertivo. Eu uso para me apropriar disso aquilo que Deus falou a Caim. Quando ele olha a oferta do seu irmão, Deus se agrada da oferta do seu irmão, e aí Deus vai questionar onde é que estava o seu irmão, e Caim diz, por acaso eu sou o tutor dele? E Deus diz assim para Caim, se procederes bem, Caim, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes comportamento, procederes ação, se você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu pensamento e o seu desejo será contra ti. E aí Deus termina o discurso dizendo assim: mas cumpre a você dominar esse desejo, mas cumpre a você dominar esse pensamento, mas cumpre a você dominar, tomar as rédeas do seu pensamento. Por quê? Porque o pensamento é o ensaio da ação. E eu quero deixar aqui uma tarefa de casa para você nessa noite, nesse tempo de retiro, para você que já foi alcançado pela paz de Deus, para você que já tem usufruído da paz de Deus, ou talvez você que esteja nesse tempo de retiro e não tenha conseguido usufruir ainda da paz de Deus. Quero deixar uma lição de casa para você, que nesse tempo de retiro você possa fazer uma monitoria dos seus pensamentos. Como é que você faz isso? Você pega um papel, você pega uma caneta, um lápis, e você escreva mesmo no papel, fazendo uma monitoria dos seus pensamentos negativos e dos seus pensamentos positivos, dos seus pensamentos destrutivos e dos seus pensamentos instrutivos, dos seus pensamentos que são terrenos, humanos, carnais e passageiros, e dos seus pensamentos que são eternos, são celestiais e voltados para o reino de Deus. E quando você discernir e identificar os seus pensamentos, você vai orar de maneira específica a Deus, pedindo: Senhor, me ajuda para que eu possa vencer esses pensamentos, para que eu possa crescer e através desse trabalho a gente possa manutenir a paz de Deus em cada um de nós. Paulo fazia isso. Quando Paulo defende a sua autoridade apostólica, 2 Coríntios capítulo 10, ele diz para aquela igreja: porque embora andando na carne, embora tendo como meio de me transportar a carne, embora tendo como meio de transporte a carne, eu não milito, diz Paulo, segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? Sofismas são pensamentos que se opõem à verdade. Sofismas são pensamentos mentirosos, que surgem de forma automática na nossa mente. Nós somos um ser caído. Nós nascemos na iniquidade, nós nascemos no pecado e brotam de maneira automática na nossa mente pensamentos que são danosos, que precisam ser controlados pelo Espírito, precisam ser administrados pelo Espírito, e Deus nos dá essa capacidade. E ele diz: anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como é que eu faço a manutenção dessa paz de Deus na minha vida? Fazendo uma monitoria dos meus pensamentos e, diz o versículo 9 de Filipenses 4, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Como é que eu faço a manutenção dessa paz de Deus na minha vida? Vivendo um evangelho de prática. Saindo da teoria e vivendo um evangelho praticado. Vivendo um evangelho praticado. E para contextualizar isso, Paulo usa 4 verbos, que está dividido em 2 pares, que indicam as bases de como os filipenses deveriam andar e como nós também devemos andar. Quando ele diz: o que também aprendeste e recebeste. Esse aprender e receber, esses 2 pares, esse par aprender e receber, ele está dizendo o seguinte: os crentes filipenses tinham aprendido e recebido da parte de Paulo mediante instruções orais e escritas, para que eles aplicassem essas orientações, para que eles aplicassem esse conhecimento de forma pessoal. E ele diz: olha, aquilo que vocês aprenderam e receberam, mas aquilo que vocês
ouviram e viram. Ouvir e ver. Ele fala sobre um outro par. Eles tinham ouvido e visto Paulo pessoalmente. É o testemunho pessoal, que está totalmente ligado ao discipulado. Nós estamos momentaneamente vivendo esse isolamento social, não podemos estar presencialmente na nossa igreja, temos feito um discipulado à distância, mas quero deixar bem claro para os irmãos que nós não esquecemos, nós estamos totalmente conectados ao discipulado da nossa igreja, porque o discipulado tem a ver com ouvir e ver, tem a ver com o exemplo, tem a ver com eu aprender vendo alguém fazendo, pelo exemplo e pela prática. Então você que me ouve, me assiste nessa noite, entenda que o discipulado, ele permanece na nossa igreja. É tempo de nós discipularmos. E tudo isso que ele fala de aprender e receber, ouvir e ver, está totalmente linkado e conectado a uma vida de prática. A prática de tudo aquilo que eles receberam, a prática de tudo aquilo que eles aprenderam, a prática de tudo aquilo que eles ouviram e a prática de tudo aquilo que eles viram. Colocar em prática, através do exemplo, através do ensino. E ele conclui dizendo: se vocês colocarem isso em prática, fazendo uma apuração, fazendo uma manutenção daquilo que povoa o pensamento de vocês e vivendo uma vida de prática, ele termina dizendo: e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Que o Senhor possa nos abençoar, que a cada dia, durante esse tempo de retiro, nós possamos usufruir dessa paz, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que guarda coração, essa paz que guarda mente, essa paz que faz com que, mesmo que o mundo esteja em tamanha dificuldade, mas essa paz, através de uma vida de oração, que é colocar para dentro, a gente possa vivenciá-la, experienciá-la, não só um dia, mas experienciá-la todos os dias da nossa vida. Que você possa, nesse momento, colocar a mão no seu coração, que você possa ir na sua casa, curvar a sua cabeça e dizer: Senhor, se nesse tempo de retiro eu não tenho ainda vivido essa paz prometida na Tua Palavra, se eu não tenho conseguido desenvolver essas características, Senhor, da alegria, uma alegria contínua no Senhor, desenvolvendo uma moderação, um equilíbrio, o domínio próprio, essas marcas do fruto do Espírito na minha vida, fazendo com que eu não viva ansioso de coisa alguma, mas eu busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, discernindo, distinguindo a minha vida de oração, a minha vida de intimidade, de entrega, o meu altar que precisa estar aceso, todos os dias, mas também através da súplica, e tudo isso com ações de graças, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o meu coração, guarde a minha mente, Senhor. Que o Senhor possa nos alcançar de maneira sobrenatural, Senhor, na nossa casa, no nosso lar, inundando a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada homem que é chefe da sua casa, que está vivendo um tempo de desemprego, que está vivendo um tempo de escassez, que está vivendo um tempo de incerteza, que está vivendo um tempo de dificuldade, mas que ainda que as adversidades estejam e sejam notórias, Senhor, mas que a paz de Deus, que excede
todo conhecimento humano possa inundar o coração de cada homem, de cada líder, de cada família, possa inundar o coração de cada esposa, de cada mulher, Senhor, de cada um que se sente solitário, que eles sejam inundados com a sua paz, que os filhos, Senhor, sejam inundados com a tua paz, a paz que é diferente da paz do mundo, a paz que vem do Senhor Jesus, que é nos conferida pelo Espírito Santo. Nós queremos orar, nós queremos abençoar a vida de cada pessoa, que seja um momento que nós possamos sentir a paz de Deus inundando a nossa vida, inundando a nossa casa e enchendo os nossos corações e guardando a nossa mente. É a oração que nós fazemos, Senhor, em gratidão, na certeza de que nós fomos poderosamente abençoados pela Tua Palavra. É a oração que faço e assim a ministro em nome de Jesus, que você possa dizer amém e que você possa dar graças a Deus. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, continue compartilhando das nossas mensagens, continue sendo um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para abençoar muitas vidas. Uma boa noite, queridos. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor
conheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos seus braços existe um espaço para mim. Oh.